Segunda-feira, 19 de maio, boa tarde, o CRN1 está no ar. A gente começa esta edição com os principais assuntos que devem ser discutidos pelos vereadores do Rio nas sessões plenárias desta semana. 20 projetos de lei compõem a pauta semanal na Câmara do Rio. Destes, 2 serão debatidos pelos vereadores pela segunda vez. São eles o que obriga a fixação de cartazes ou placas informativas acerca do aborto nos locais que menciona, e o que determina a disponibilização de espaço para divulgação, promoção e ou comercialização de artesanato produzido no município em eventos que recebam apoio financeiro da Prefeitura. Outras 18 propostas serão debatidas em primeira discussão no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Entre elas, a que prevê o afastamento remunerado por uma semana das servidoras públicas municipais vítimas de violência doméstica e familiar. E a que cria o programa Tendas Violetas para acolhimento das vítimas de violência sexual em eventos artísticos e culturais realizados em espaços públicos. Tem ainda projetos ligados às mudanças climáticas, que tanto têm afetado o Rio de Janeiro e outras cidades do país. Um deles estabelece normas sobre a distribuição e a entrada de água potável em eventos realizados no município. E outro dispõe sobre as condições do corte de energia elétrica e água para a população de baixa renda nos períodos de extremo calor na cidade. Os vereadores devem debater ainda, em primeira discussão, o projeto que dispõe sobre a Força de Segurança Municipal e dá outras providências. Começou hoje a vacinação contra a variante JN.1 da Covid para pessoas com 80 anos ou mais. Todas as clínicas da família e centros municipais de saúde da cidade estão aplicando a dose. No Supercentro Carioca de Vacinação de Botafogo, é possível ser imunizado sem sair do carro. O atendimento drive-thru ocorre de domingo a domingo, das 8 da manhã às 10 horas da noite. Especialistas garantem que a vacina previne contra a variante mais recente da Covid em circulação e também reduz o risco de internação e mortalidade pela doença. A semana começou quente aqui na cidade. Confira o Minuto Cor. Boa tarde, Rio TV Câmara. Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio. Está no ar mais uma edição do Minuto Cor. E a semana começa com tempo firme na cidade e sem previsão de chuva. Segundo o Sistema Alerta Rio, um sistema de alta pressão influencia o tempo nessa segunda-feira, deixando o céu claro e com poucas nuvens. Para hoje, a temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. Vamos falar agora de trânsito. Por volta das 9h30, bombeiros foram chamados depois de um acidente no centro. Um ônibus e um carro colidiram na Avenida General Justo, na pista sentido Avenida Brasil, na altura do Trevo dos Estudantes. A 7 Rio também foi acionada e 2 faixas das pistas ficaram interditadas para o trabalho das equipes. Ainda falando da região do centro, entre meia-noite de amanhã, dia 20 de maio, até às 11 da noite, a Rua da Imprensa vai ficar interditada entre as ruas Araújo Porto Alegre e Aderbal Madruga. O bloqueio será realizado por conta do evento do Ministério da Cultura no Palácio Capanema. Ponto final no Minuto Cor. Essas e outras notícias estão no nosso site e no app cor.rio e no nosso canal oficial no WhatsApp. Também estamos em todas as redes sociais no @Operações Rio. Tenha um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau. O fornecimento de água será suspenso na cidade do Rio e em 7 municípios da Baixada Fluminense a partir da meia-noite desta terça-feira. Segundo a SEDAI, a interrupção será necessária para a realização de obras de melhorias operacionais, ajustes técnicos, além de reparos e intervenções estruturais para aumentar a eficiência e também a segurança do sistema Guandu. A previsão é que o trabalho termine por volta das 8 horas da noite. O abastecimento será normalizado de forma gradativa, podendo levar 72 horas ou mais. A orientação é economizar a água, principalmente nesse período. E a semana começou com um debate público sobre a saúde mental do trabalhador carioca. Profissionais da saúde lotaram o plenário da Câmara Municipal nesta segunda-feira pela manhã.
Um jovem que já sofreu e sofre com a escala 6x1. MC De Pablo abriu o debate público mandando a letra. Como fala de saúde mental, já parou para pensar por que o trabalhador tem andado tão mal? Ele já trabalhou sob a escala 6x1. Hoje é autônomo, faz arte de rua e espera finalmente ter tempo para cursar psicologia. Eu trabalho em transportes públicos, trabalho no trem, no metrô, dentro das barcas, e é uma realidade que eu vejo já há muito tempo, de pessoas cansadas, saturadas com o trabalho que têm, e buscando formas viáveis, né, de trabalhar honestamente, para simplesmente ter um tempinho com a sua família. Foi o que eu encontrei, né? Fazer minhas rimas, trabalhar com a arte. Foi onde eu encontrei uma porta de saída para conseguir ter tempo para minha família, ter tempo hoje em dia para minha esposa. Pablo é um militante do movimento VAT, Vida Após o Trabalho. Como ele, outros homens e mulheres contratados com carteira assinada vieram compartilhar experiências. A Fernanda foi empregada CLT por 13 anos. Atualmente está afastada para tratar síndrome do pânico. Trabalhei como recepcionista, numa escala 6x1, com uma folga por semana, um domingo por mês, aquilo que a gente já conhece. Um trabalho extremamente problemático, desde assédio dos superiores, baixo salário em relação a tudo aquilo que a gente precisava fazer, jornada de 8 horas e 20 minutos por dia, em pé, caminhando muito no sol, tendo que levar cadeira, mesa para lá e para cá. Enfim, isso acabou desencadeando em mim a TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, e também a depressão. A classe trabalhadora está esgotada, cansada, sucateada, negligenciada por uma lógica de trabalho que não condiz com a realidade humana. A gente está falando dela, escala 6x1, 6 dias consecutivos para apenas um dia de folga. Estamos falando de 44 horas semanais, onde não é só 44 horas semanais, porque não levam em consideração o tempo que o trabalhador leva para ir para o trabalho e retornar para sua casa. Este foi o primeiro debate público organizado pela Frente Parlamentar pela Defesa da Saúde Mental do Trabalhador Carioca. O encontro trouxe também para o plenário da Câmara representantes da sociedade civil e técnicos que estudam os impactos das extensas jornadas de trabalho na saúde do trabalhador. A psicóloga e pesquisadora da UF, Flávia Uchoa, ouviu profissionais de diversas áreas com idades entre 18 e 35 anos. Ela identificou um desgaste em comum entre aqueles que seguem a escala 6x1. A gente tem uma concordância, por exemplo, dessas pessoas de que a escala 6x1 prejudica de forma extrema a saúde mental dessas pessoas, inclusive promovendo e provocando o que a gente chama de medicamentalização. Essas pessoas, para enfrentar o dia a dia, elas usam, por exemplo, medicamentos como analgésicos para suportar as dores no corpo, antidepressivos, ansiolíticos. Isso mostra para a gente, né, essa realidade de degradação da saúde, tanto física quanto mental, do trabalhador em escala 6x1. Por isso que a gente está aqui hoje. A deputada estadual Renata Souza propôs à Frente Parlamentar destacar a situação das mulheres e das pessoas negras submetidas a esse sistema no mercado de trabalho. Quando a gente fala da escala de trabalho dessas mulheres, né, em especial, e a gente vai ver que a grande maioria mulheres negras de favela e periferia, a gente também está dizendo de um adoecimento dessas mulheres que têm tripla, quádrupla jornadas de trabalho, porque é isso, além desse trabalho nessa escala desumana, que é a 6x1, trabalha 6 dias e folga um dia na semana, a gente vê essas mulheres tendo que cuidar dos seus filhos, das suas casas, cuidar da reunião escolar, de levar essa criança ao médico. E como faz? Com 6 dias trabalhando, é impossível. Então, a gente vê também a oportunidade da gente não só colocar um gênero também para botar uma lupa do perfil do trabalhador da 6x1, mas também colocar raça, Rick.
porque a gente precisa falar uma maioria de pessoas negras. O encontro foi presidido pelo vereador Rick Azevedo. A gente vai protocolar inúmeros estudos relacionados às escalas exaustivas e, obviamente, a escala 6x1 é a que eu defendo que tenha fim urgentemente. Então, a gente quer reunir subsídio para que a gente tenha mais riqueza no debate e levar também até Brasília. A gente fica por aqui. Outras notícias do Legislativo Carioca e da cidade, logo mais às 7h40 da noite no CRN2. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV aberta e também ao vivo pelo YouTube. Uma ótima tarde para você. Até a próxima.